Romanos capítulo 11, versículo de número 6. Romanos capítulo de número 11, versículo 6. Apesar que nós vamos fazer uma contextualização desse texto, né? Os versículos que antecedem e os que são depois dele. Amém? O texto diz o seguinte: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Versículo 7, lemos: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Só até aí. Glória a Jesus. Quero nessa noite subordinar essa mensagem em um tema dizendo: para sermos salvos só precisamos da graça. Para sermos salvos só precisamos da graça. Só precisamos da graça que está em Cristo Jesus, ou que veio por Cristo, ou que Cristo trouxe para os homens aqui na terra. Então, para sermos salvos, só precisamos da graça que está em Cristo Jesus, que veio com Cristo, por Cristo, através de Cristo, para a salvação de todos aqueles que atentarem para essa nova maneira de salvação ou de justificação do homem para com Deus. E na verdade eu já preguei dizendo que é Deus que nos justifica. Deus envia Cristo em forma de graça, nova maneira de justificar o homem, de tornar o homem justo. Então, até para o homem se tornar justo, Deus teve que utilizar da sua bondade, porque nós mesmos não conseguiríamos jamais nos tornar justos diante de Deus. Eu li uma versão bíblica aqui que é fiel ao texto original de João Ferreira de Almeida. E esse texto fiel ao texto original vai dizer o seguinte: o capítulo 11 de Romanos e o verso 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Quando fala graça, está dizendo favor imerecido, e está dizendo que é de graça. Você não precisa pagar nada para ser justificado diante de Deus. Você não precisa pagar nada para ser justificado, para ser salvo ou se tornar justo diante de Deus. Por quê? Porque a graça que está em Cristo veio para os homens de graça. O único que pagou o preço foi Cristo, através do sacrifício feito por Ele sobre a cruz do Calvário, que permanece até hoje com o seu poder
poder salvífico de salvação e justificação, purificação, redenção, limpeza e perdão para todos quanto aceitarem esta graça que veio de graça. O texto, essa edição fiel ao texto original diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça, não é mais de graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Mas eu quero trazer uma nova edição, que é a nova edição transformadora, de João Ferreira de Almeida, que diz assim: e se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles. Repetindo, se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras dos homens, pois nesse caso a graça deixaria de ser graça, o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Agora eu vou trazer aqui na minha transliteração para o nosso entendimento. A graça deixaria de ser graça, o que verdadeiramente ela é gratuita e merecida. Ou se a graça aceitasse as obras dos homens para se tornarem justos, a graça deixaria de ser graça gratuita e merecida. Ela não seria de graça, mas paga. Ela aceitaria as obras dos homens como pagamento. É Cristo, e o seu sacrifício seria invalidado, não valeria de nada. Então perceba que não é pelas obras que o homem se torna justo diante de Deus, mas hoje é pela graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. O que é que Deus está dizendo? Ó homem, o que tu tentar fazer como obra para tentar encher os meus olhos, como forma de estender as minhas mãos para aceitar a tua obra como uma forma de se tornar justo diante de ti, de mim, isto não será aceito. Você pode fazer o que você quiser, eu não receberei, eu não aceitarei a tua esmola, a tua indulgência, a sua religiosidade, a sua crendice, não, a sua falsa santidade, eu não receberei, porque não é mais pelas obras do homem, mas é pela graça que veio pelo meu Filho Jesus, que veio a vocês através do meu Filho Jesus. Mas se é por graça, já não é mais pelas obras. Tem pessoas que acham que vai entrar no céu. Tem pessoas que ficam velhinho, né? Ficou anciã, beata, beato, acha que a beatice deles vai levá-los aos céus por indulgência, por esmola, por benfeitorias que eles tentam fazer sem ter a
graça imerecida, essa nova forma que o apóstolo Paulo apresenta aos judeus que estavam apegados à lei para tentar se salvar. Aleluia! A Bíblia vai dizer: mudou-se o sacerdote, muda-se a lei. Jesus chegou, a lei agora é mudada, não é mais pela lei das obras, mas é hoje pela graça que está em Cristo Jesus, o Nazareno. Você só precisa aceitar a Cristo. Perceba que Jesus bate nesses dogmatismos, nesse ceticismo religioso, nessa tradição, nessa fábula, nesse conto de carochinha na cruz do Calvário. Porque a Bíblia vai dizer que tinha dois malfeitores, uma à direita e uma à esquerda, sendo crucificado juntamente com Cristo. A Bíblia diz que foi contado com os malfeitores. Cristo estava no meio. A Bíblia vai dizer que um olha para Jesus com desdém, com egocentrismo, dizendo: se tu és filho de Deus, desce dessa cruz, prova realmente que tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Alguns dizem, e é verídico, que ele só queria se livrar da morte, mas o outro disse para esse que estava com desdém, dizendo: louco, tu ainda nem temes a Deus, estando nós nessa mesma situação. Aleluia! Nós, porém, por causa dos nossos erros, mas este aqui mal algum fez. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aí eu pergunto uma coisa: ele precisou pagar indulgência? Ele precisou, aleluia, dar esmola para receber a salvação? Não. A única coisa que ele precisou foi reconhecer Jesus como o único meio para ele entrar na vida eterna. Porque ele disse: lembra-te de mim quando tu entraste no teu reino. O outro não. Ele só estava preocupado em não querer morrer fisicamente. Mas o outro disse: não, eu posso morrer fisicamente, mas o meu espírito eu quero que entre no céu, que entre no reino de Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo, tu vai entrar comigo no paraíso. Esta é a única forma. Não é passar na frente da igreja e fazer o sinal pela cruz. Não, isso aí não existe, não está na Bíblia. Fazer o cruz credo, isso aí é antiquário, é zombar de Jesus. E isso não é prova, não é amostra que a pessoa é de Deus. Isso é zombar de Jesus. Eu já li a Bíblia várias vezes. Eu nunca vi na Bíblia cruz credo. Eu nunca vi esse negócio de sinal da cruz. Não tem na Bíblia nenhum dos apóstolos falando isso. É pela graça, é de graça, é pela graça. Se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras dele. Se a escolha é pela graça imerecida, pelo favor imerecido que Cristo trouxe com ele quando veio a este mundo em carne, louvado seja Deus, então não se baseia nas obras dos homens. Os homens estão enganados, achando que Deus, ele se engana, porque há tem dinheiro, porque há tem carrão, tem jipão, tem casona, tem moto boa. Eles acham que Deus enche os olhos com essas misérias que o homem possui, achando que é alguma coisa. Eles acham que Deus é político, que Deus é advogado corrupto, que recebe propina para fazer as coisas erradas. Deus não é político, Deus não é advogado
pecado corrupto de maneira nenhuma. Ao contrário, Deus é o Deus de todo poder, de toda graça. Deus é santo e Ele está dizendo: se o homem quer vir para a minha presença, precisa abandonar as obras que eles estão tentando apresentar a mim como forma para eu perdoar os seus pecados. Eu não aceito, diz Deus, essas formas que os homens estão tentando me apresentar para que eu os receba no céu. Eu não aceito. A única forma que eu aceito é a graça que veio através do meu Filho sobre essa terra, quando ele veio em carne e habitou entre os homens. Louvado seja Deus. Aí fora nós só vemos gente com o nariz empinado. Aí fora o camarada comprou um celular de 1.000 conto, acha que já é rico, acha que já sabe tudo, acha que já é o Senhor da vida, acha que o trono dele está do lado do trono de Deus. Não, não. Louvado seja Deus. Ele não olha para essas imundícias. Deus só olha para aquele que tem a graça que veio por Cristo. Se Deus só olha para aqueles que têm o sangue de Cristo na sua vida. Deus só abre os braços para receber quem tem o sangue de Cristo na sua vida, porque é o sangue de Cristo que nos liga novamente a Deus. É o sangue de Cristo que nos adota para Deus. Deus nos recebe como filhos por adoção. Aleluia. Israel caiu por causa da queda de Israel. Nós que somos jambuzeiro bravo, fomos enxertados na videira verdadeira. Mas como é que o jambuzeiro bravo é cortado e enxertado na videira verdadeira que é Cristo? Através da minha renúncia ao mundo e a minha aceitação a Cristo Jesus. Aí eu sou enxertado na videira verdadeira. Aí Deus me recebe como seu. Enquanto as pessoas estiverem laboreando contra a Bíblia, laboreando contra o Espírito Santo, laboreando contra o próprio Deus, a cova dele já toca um prato no inferno, a casa dele já está preparada no inferno, a porta do inferno já está aberta para o receber. Não tem como a pessoa escapar deste mundo a não ser aceitando a graça que está em Cristo, abandonando o mundo e fazendo a vontade de Deus. Não tem Maria, não tem Antônio, não tem Paulo, não tem Cosme Damião, não tem Aparecida, não tem Bárbara, não tem São Jorge, São Roque, não tem nada disso que possa de alguma forma dar um oi para Deus, dizendo: oi Deus, olha lá Paulinho, ele quer vir para cá, tem um jeitinho aí para entrar no céu. Eles nem conseguem de alguma forma olhar para Deus. A única coisa que nos leva a Deus é Cristo, é o sangue de Cristo, é Cristo, é o sangue de Cristo que fala mais alto do que o sangue de Abel, diz a palavra do Senhor Jesus. Se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras dele, pois nesse caso a graça deixaria de ser graça. A graça deixaria de ser graça. Por quê, irmão? Se fosse pelas obras, aleluia, já no tempo da graça, a graça deixaria de ser graça. Por quê? Pelas obras eu estou pagando, pelas obras eu estou exigindo de Deus. Deus, eu quero entrar no céu. Está aqui as minhas obras, está aqui o que eu estou fazendo para que eu possa entrar no céu. Então, se fosse pelas obras, a
a graça deixaria de ser graça. Pois nesse caso, a graça deixaria de ser graça. O que verdadeiramente é de graça, ou seja, gratuita e imerecida. É de graça, José Armando. É de graça, irmão Wagner. É de graça, irmão Paulo Oliveira. É de graça, irmão Joãozinho. É de graça, irmã Iranilza. Não precisa pagar. E você sabe de uma coisa? Além de ser de graça, eu não merecia. Deus está dizendo que nós não merecíamos esta graça. E por nós não merecermos, Deus enviou a graça de graça. Louvado seja Deus. Você precisa aceitar tão somente a graça que está em Cristo para morar no céu. Louvado seja Deus. O que eu acho interessante aqui, irmãos, é o versículo 7 de Romanos, capítulo de número 11. Isso aqui que é interessante, isso aqui que é poderoso. O que é interessante? O que é poderoso? No capítulo 11, versículo 7 desse capítulo de Romanos. O interessante aqui nesse versículo 11 e nesse versículo 7 e no capítulo 11 é o seguinte: pois que o que Israel buscava não o alcançou. Pois que o que Israel buscava não alcançou. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o povo de Israel tentou de todas as formas, por suas obras, alcançar a justiça, a justificação por suas obras, e não alcançou. Está aqui Paulo dizendo: pois que o que Israel buscava pelas obras, o que Israel buscava pelas obras, ele não alcançou. Aí eu digo aqui: o que o povo busca pelas obras diante de Deus nunca vai alcançar, porque não é pelas obras. Você pode pagar promessa, você pode ir daqui a Roma, você pode ir daqui a São Paulo de joelho, você pode subir Monte Santo, de cabeça para baixo, como muitos fazem. Você pode andar a praça toda no pregonheiro, de joelho, se escabelando, mas isso é obra de homem, e por essas obras de homem você nunca vai alcançar a justificação. Você nunca se tornará justo e justa diante de Deus. É o texto que está dizendo: pois que o que Israel buscava não o alcançou. Aleluia. Quantos morreram, desceram ao inferno e estão hoje sofrendo no fogo do inferno. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, porque rejeitaram o verdadeiro evangelho, rejeitaram a verdadeira pregação da palavra que salva, e tentaram acreditar que ainda tinha o purgatório, que alguém iria pagar para ele uma indulgência ao padre, ao papa, ao bispo, e assim eles fariam uma missa e essa pessoa sairia do purgatório. Mas a Bíblia está dizendo: a salvação veio dos judeus. A Bíblia diz que Jesus veio para o povo judeu. O povo judeu não quis, mas todo aquele que recebeu deu direito de ser feito filho de Deus. Se o povo de Israel, por renunciar a Cristo, morreram também, e eles desceram ao inferno por tentar se justificar diante de Deus pelas obras, quanto mais nós, se nós tentarmos nos justificar diante de Deus pelas nossas obras, desceremos ao inferno. Doido, besta é quem acredita que existe purgatório e ainda
ainda tem, depois da morte, uma nova chance para ele ser redimido, perdoado, purificado os seus pecados e ele entrar no céu. Besta e doido é quem acredita nesse negócio. Se Israel, de quem são as promessas, oh glória, eles perderam a oportunidade de entrar no céu. E até hoje o povo de Israel, se você chega em Israel lá para falar de Jesus, e você falar Yeshua, Hamashia, Benezarete, você apanha em praça pública, você apanha diante de todos e ninguém faz nada, como eu já vi acontecendo, porque eles não aceitam a Cristo, eles não aceitaram a Jesus. Mas a Bíblia diz em João 1, verso 12: mas todos aqueles que recebeu deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois que o que Israel buscava não alcançou, buscava pelas obras, não alcançou, mas agora entra. Mas os eleitos o alcançaram, e outros foram endurecidos, mas os eleitos o alcançaram. Nós somos eleitos, porque você é eleito. Nós somos eleitos porque aceitamos a Cristo Jesus. Enquanto Israel não alcançou, nós que somos gentios, aleluia, nós que somos gentios, porque segundo a Bíblia existia dois povos, o povo judeu e o povo gentílico, o povo gentílico e o povo judeu, o povo judeu e o povo gentílico. Com a morte de Cristo, Deus fez de ambos os povos um só. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós que aceitamos a Cristo, passamos a alcançar a justificação através de Cristo e através da sua morte e através do seu sangue. Não precisamos de mais nada. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8, o seguinte: porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem das suas obras, isso não vem de vocês, isso não vem do que os homens tentam demonstrar, apresentar como meio de salvação. Não vem de vocês, é dom de Deus, é dom de Deus. Se você quer ser salvo, se você quer ser uma pessoa justificada diante de Deus, abandone as imagens de escultura, abandone a idolatria, abandone a oração a Maria, abandone os rogos a Paulo, abandone os rogos a Pedro, abandone os rogos a João Batista, os rogos a Antônio, a José, porque isso não vale de nada e Deus não está nem aí para isso, nem está ligando para esse negócio. Mas Deus só aceita aqueles que buscam a Cristo, e buscando a Cristo, Cristo dará um perdão a todas essas pessoas, e todas essas pessoas terão a oportunidade de ser salva, não pelas obras dele, pagar indulgência, dar esmola, passar a ser uma pessoa melhor. Você pode até não ter fumado, você pode até não ter se prostituído, você pode até não ter matado, não ter roubado, você pode até nunca ter dito um ai ao seu pai, à sua mãe, você pode ser o melhor cidadão homem e a melhor cidadã mulher, mas isso não lhe condiciona a entrar na presença de Cristo, na presença de Deus. A única
única coisa que lhe condiciona a entrar na presença de Deus é o sangue de Cristo Jesus, é o sacrifício expiatório de Cristo que ele fez na cruz do Calvário. Abandone a idolatria, a cachaça, o cigarro, a prostituição, a mentira. Abandone a feitiçaria, a umbanda, que banda, a magia negra. Abandone o ceticismo religioso, a crendice, a religiosidade. Se apegue à palavra do Senhor, se apegue a Cristo Jesus. Bota seu joelho, o seu joelho, coloca seu joelho no chão, na beira da sua cama, e começa a dizer: Jesus, eu quero saber quem é que está falando a verdade, se é o pastor ou se é o padre, se é o padre ou se é o pastor. E eu tenho a certeza que Jesus vai falar quem é que está falando a verdade, porque a Bíblia não mente, a Bíblia não é mentirosa, a Bíblia não aceita o ser humano como louvado seja Deus, oração dos seus próprios pecados, mas a Bíblia só aceita Jesus, o caminho, a verdade e a vida, que nos leva ao Deus Todo-Poderoso. Seja salvo em Cristo Jesus. Amém. E graças